Quantas vezes na nossa vida a gente se angustia mais esperando alguma coisa do que enfrentando um problema real? Eu tenho lidado, às vezes, dentro do consultório, com muitas pessoas que se angustiam na espera de alguma coisa do que no enfrentamento do problema. Às vezes, você está aí em casa nos acompanhando e tem se angustiado por não saber esperar alguma coisa que você quer muito. Talvez ao seu redor você tenha visto inúmeras coisas. Talvez as suas amigas engravidando, talvez as outras pessoas recebendo uma promoção. E aí você se pergunta: onde estou errando? O episódio de hoje vai falar sobre paciência. Eu sou Clênio Gonçalves, em parceria com a Unimídia e patrocinado por Citolab, Homeschool e Sapiens Flix. Este é o Sapiens Cast. Vem comigo. Respeitável público, chegou a hora das reflexões quentinhas no Picadeiro da Filosofia Cotidiana. Está no ar Sapiens Cast, edição quase sábio. Quase, né? Quase sábio. E agora, diretamente do grão dourado das ideias. Meditações com cheiro de café, servidas especialmente pra você. Com ele, Clênio Gonçalves. Sou eu mesmo, tá? Então, bora lá. Em um mundo de tanta rapidez, você tem percebido que a gente tem se irritado com mais facilidade? Hoje eu queria falar a respeito de paciência. Por quê? Porque talvez você que nos acompanha tenha percebido que a tua vida tem se angustiado demais e tem criado sofrimentos que verdadeiramente ainda não existem. E sabe por que não existem? Porque não são sofrimentos reais. É simplesmente a ansiedade batendo na sua porta e te angustiando mais do que os problemas reais. Esses dias, encontrei uma paciente que está passando por um processo de tratamento de câncer. E o pior do processo não é nem a quimioterapia, mas toda a angústia de olhar para o processo no tamanho completo e vivê-lo. A gente está ficando cada vez menos criativo, a gente está ficando cada vez menos paciente, a gente tem vivido pior, com todas as ferramentas modernas para viver bem, simplesmente porque não estamos ajustando aquilo que a gente chama de verdade de paciência. Se a gente escutar e ler a Sagrada Escritura, nós vamos perceber, tem até um ditado, né? Meu Deus, olha a paciência de Jó. Talvez se ao primeiro momento a gente olhar para a Bíblia e perceber os textos que encontramos lá, sim, nós vamos ver que Jó foi alguém extremamente paciente. Mas a paciência de Jó não foi uma passividade. Isso são coisas diferentes. Jó não foi nem um pouco passivo, mas sabia esperar. Jó passou por um processo de sofrimento terrível, porque perdeu tudo que era seu. E o pior, os amigos o acusavam. Só que tem um detalhe de Jó que aí nós podemos ter a pitada do que é paciência. Mesmo passando por seu processo de sofrimento, por seu processo de angústia, Jó não perdeu a fé. Então, talvez nesse momento, o que nós precisamos compreender é o que alimenta sua paciência. Já percebeu que às vezes o que alimenta a nossa impaciência são inúmeras coisas? Um exemplo disso são as redes sociais. Você entra nas redes sociais para se distrair e sai extremamente ansioso. As doses de dopamina que os Reels, os Stories geram em você são extremamente potencializantes para que você perca a sua paciência. Você fique agitado. Às vezes você está sem sono, perde o sono, está rolando na sua cama. Você entra nas redes sociais para se distrair e, no fundo, sai mais energizado do que distraído. As nossas crianças não têm tempo para o tédio. E não se esqueça que o tédio gera criatividade. A gente não tem criado coisas novas. A gente tem copiado e colado coisas antigas, coisas repetidas. E hoje, às vezes, a única coisa que vem com a nossa criatividade é a possibilidade de pedir que a inteligência artificial produza um novo conhecimento ou novas conexões. Porque até aí
estamos com preguiça de pensar, de criar coisas novas ou tirar tempo ósseo para que, de fato, a gente possa construir novidades aqui em nosso mundo. A pergunta que eu queria fazer hoje com este nosso bate-papo é: quanto tempo você investe no seu tempo ocioso? Ou você se sente culpado por passar um domingo dormindo? Às vezes a gente passa um domingo descansando, chega no final do dia e diz assim: meu Deus, perdi meu domingo, descansei o dia inteiro. Já percebeu que em uma vida rodeada de fazer, quando não fazemos nada, é como se o dia fosse perdido? E aí, infelizmente, estamos perdendo a capacidade de ser. Então, quando falamos de paciência, eu gostaria de entrar dentro do teu coração e da tua mente e perguntar o seguinte: em que você está sendo? E não simplesmente fazendo ou passando pela vida. Dias atrás, encontrei no meu consultório, lá no Instituto Sapiens, uma pessoa que veio partilhar um pouquinho pela vida sobre os sofrimentos e as angústias, e veio partilhar o seguinte sofrimento: Clênio, todas as pessoas que estão ao meu redor estão se tornando mãe. Quando é que vai chegar a minha vez? E de maneira muito real eu percebi que o grande sofrimento daquela mulher não era simplesmente a perspectiva do desejo da maternidade, mas a pressão e a necessidade de se realizar na vida dela aquilo que já se realizava na vida das outras pessoas. Então eu queria te perguntar de verdade: como hoje você tem tido a coragem de esperar o teu momento? Aquilo que é teu, aquilo que foi preparado para você, e não aquilo que simplesmente caiu na vida das outras pessoas. O quanto você tem a capacidade de se manter fiel nos seus projetos, nos seus propósitos, sem esperar demais e se frustrar com o processo. Quantas dietas você já abandonou por simplesmente enxergar que a velocidade que você queria estava aquém do que estava acontecendo? Quantas coisas você já abandonou na sua vida por achar que iria demorar demais? Quantos projetos nunca aconteceram e nunca foram realizados na tua história porque no meio desse processo você achou que não compensava esperar? E a grande problemática que temos aí é que, quando rompemos um processo, aquilo que antes esperaríamos nunca irá acontecer. Aquela dieta que você abandonou nunca lhe alcançará o resultado que, mesmo com um tempo de demora, com um tempo de processo, você alcançaria. Aquela academia que você iniciou e parou logo de cara, aquele tratamento que você começou, mas logo abandonou só porque iria demorar. O tempo passou e você também não alcançou o resultado. Eu quero trazer um personagem bíblico que para mim é muito interessante, a figura de Zacarias. Eu gosto de, ao olhar para a Sagrada Escritura, uma vez que o nosso podcast fala a respeito de fé, empreendedorismo e sabedoria, nós vamos falar sobre a figura de Zacarias. Zacarias é o esposo de Isabel. Então, vamos pensar um pouquinho como é que foi a vida deste grande homem. Não se esqueça, tá? O Sapiens Cast é patrocinado pelo Citolab e pela Home School, ambas empresas de navegantes, e também da Sapiens Flix, o lugar em que você pode aprender sobre a Sagrada Escritura sem sair de casa. Zacarias, gente, é o esposo de Isabel. E o que me chama a atenção é que, para o tempo bíblico, para o tempo passado, ter um filho era motivo de grande graça. E a mulher que não tivesse um filho era quase que colocada de lado na sociedade, porque a realidade era:
É necessário ter um filho para mostrar que Deus está dando graça a esta família. Zacarias e Isabel eram um casal que verdadeiramente seguia Deus, verdadeiramente estavam próximos ao templo, mas já de idade avançada não esperavam a maternidade. O que me chama a atenção em Zacarias é que, por ser um homem muito simples e quase escondido na Sagrada Escritura, nós percebemos na figura de Zacarias um homem que não abandonou os sonhos e os projetos e continuou fiel a Deus, seguindo, mesmo quando Deus parecia não lhe dar aquilo que ele queria. Eu sei que quando falamos da paciência de Jó, o colocamos como a figura bíblica mais importante sobre a paciência. Mas eu não quero falar simplesmente de Jó. Porque sim, Jó precisou ter muita paciência e teve uma conversa com Deus em que Deus mostrou para ele que: "Ô Jó, tu não entende tudo. Calma, será no meu tempo, será do meu jeito e serão as minhas coisas." Zacarias é um personagem muito menor do que Jó. E nós vemos na Sagrada Escritura que em nenhum momento ele faz grandes questionamentos a Deus. A única coisa que Zacarias fazia era ir todos os dias ao templo. Ou seja, ele continuava acreditando. Ele continuava firme no propósito, firme no projeto. Ele continuava simplesmente seguindo aquilo que ele acreditava. Sabe por quê? Porque a fé gera esperança. A fé gera paciência. Quantas vezes você já rezou o Pai Nosso, orou o Pai Nosso e disse: "Seja feita a tua vontade"? Mas quando isso acontece, nós não queremos aceitar. E ai de Deus se a tua vontade não for a nossa, no nosso tempo, do nosso jeito e ao modo em que nós queremos. Quantas vezes você já ousou colocar Deus contra a parede, pressionando-o para que ele respondesse aquilo que você quisesse imediatamente? Já parou para pensar que Zacarias poderia ter abandonado o trabalho sagrado que ele fazia no templo simplesmente porque Deus não havia realizado na vida dele a vontade do filho chegar? Mas foi pela fé de Zacarias, foi por Isabel também saber esperar, que no tempo certo ambos tiveram a graça de serem pais. E talvez você que está nos acompanhando em casa pense assim: "Glênio, mas a minha idade já está andando, já está acelerada, daqui a pouco eu não poderei ser mãe." Calma, para Deus nada é impossível. Eu quero que você entenda de verdade que nem sempre na nossa vida nós teremos condições de comandar tudo. Eu gosto sempre de dizer que a nossa impaciência não está ligado simplesmente ao que sabemos ou não esperar. Está ligado à nossa possibilidade de querer mandar em tudo, inclusive naquilo que não temos autoridade para mandar. Eu sei que nós podemos fazer muitas coisas neste mundo, mas existem coisas que estão para além da nossa possibilidade de escolha. Os estoicos, eles têm uma possibilidade muito interessante de compreender as coisas. O estoicismo é uma corrente filosófica, e essa corrente filosófica, marcada, por exemplo, por Sêneca, Epiteto, por Marco Aurélio, falava que o ser humano precisa ter a consciência de entender que paciência não é passividade, mas aceitação ativa daquilo que podemos controlar. Por exemplo, se você deseja ser mãe, ao invés de se angustiar em quando o seu filho virá, você precisa fazer aquilo que está ao seu alcance, sem abrir mão do processo.
Você vai precisar cuidar da sua alimentação, você vai precisar cuidar para tomar tudo aquilo que é necessário de vitaminas, tudo aquilo que é necessário de cuidado, fazer todos os tratamentos possíveis. Mas a decisão daquilo que não está nas tuas mãos não deve ser causa de angústia a você. Precisamos compreender, quando falamos, por exemplo, do período estoico, que há uma distinção sobre aquilo que está ao nosso controle, nossas ações, nossos pensamentos, nossos julgamentos, daquilo que não está. Por exemplo, a ação das outras pessoas, o tempo, a distância. Paciência é exercitar o aceitar. E não é focar naquilo que a gente faz, mas é ter a consciência de fazer o que devemos fazer e ter a possibilidade de aguardar aquilo que não está em nossas mãos. Há uma analogia da paciência estoica com a paciência de um marinheiro. O marinheiro, ele não pode controlar a tempestade. A única coisa que ele consegue controlar é o leme. Ele não luta contra a força da natureza. Ele simplesmente se adapta a ela. A grande questão que podemos fazer hoje é: o quanto você tem lutado para que a tempestade passe sem mexer o seu leme, sem fazer aquilo que você deveria fazer? Eu gosto muito de fazer uma pergunta que para mim é muito significativa. Você sabe por que talvez os discípulos de Jesus eram pescadores, na sua maioria? Já parou para pensar sobre isso? Por que os discípulos de Jesus eram pescadores? Não se esqueça, o episódio de hoje é patrocinado por Citolab, Homeschool e Sapiensflix. Gente, os discípulos de Jesus eram pescadores e agora eu quero fazer uma analogia pelo seguinte. Você já ouviu falar que pescador é mentiroso? Tem um ditado que fala isso, né? Mas eu gosto de dizer que talvez os pescadores, na verdade, são sonhadores. Sabe por quê? Jesus precisava de seguidores que tivessem a capacidade de sonhar, que tivessem a capacidade de ter o brilho nos olhos. E se a gente olhar para os pescadores, é exatamente isso que a gente vê. Se a gente perguntar, por exemplo, para um marceneiro, quanto tempo demora para fazer uma cadeira? Ele vai dizer, eu faço uma cadeira em um dia. Se eu perguntar para um pescador, quanto tempo você leva para pegar um peixe? Ele nunca vai ter a resposta imediata. Para mim, o exemplo de paciência, de esperança, é o pescador. O pescador tem a capacidade de arrumar a sua tralha, sair de casa e ir para o oceano. Ele vai em busca do peixe, que não depende dele. O que depende dele é arrumar a sua tralha, arrumar as suas iscas e partir. Às vezes passará 1 dia, 2 dias, 3 dias para que ele pegue um peixe. Às vezes ele voltará para sua casa sem peixe nenhum. Às vezes ele pegará um peixe que é desse tamanho, mas que na semana seguinte ele vai de novo arrumar a sua tralha e sair para pescar, porque na sua cabeça o peixe grande sempre está por ser pescado. Eu acredito que Jesus, ao chamar os seus discípulos, teve a ousadia de convidá-los, porque ele acreditava que para ser do time de Jesus era necessário ser um grande sonhador. Era ter a consciência de que o peixe grande sempre está por ser pescado. Ou seja, a vitória, o milagre, baterá na sua porta não quando você quiser, mas quando você menos esperar, assim como o peixe que irá fisgar o anzol. Às vezes, no nosso processo, nós abandonamos inúmeras pescas da vida, não porque o peixe não está no mar, não porque a tralha da pescaria não está pronta, mas simplesmente porque negamos em fazer a nossa parte. A pergunta que eu gostaria de deixar hoje no seu coração é: você tem dado tempo para que o milagre aconteça na sua vida?
Você tem esperado o suficiente para que aquilo que você pede possa verdadeiramente acontecer? Quero terminar o nosso bate-papo de hoje lembrando que esse episódio foi patrocinado por Citolab, Homeschool e Sapiensflix, falando a respeito da carta de Tiago. Na carta ao Tiago, nós falamos a respeito de paciência nas provações. Se você então encontrar no capítulo 1, versículo 2 seguintes, você vai dizer e vai encontrar exatamente o seguinte: considerai o que é de grande alegria, quando passar por tribulações, sabendo que, na prova, será a fé a produtora de paciência. Talvez o que precisamos para alcançar a paciência não é simplesmente o nosso desejo em esperar, mas o quanto estamos alimentando a nossa fé. Que você possa ter um dia repleto de bênção, de grandiosidade e de esperança. Que os problemas e, acima de tudo, o processo não seja o final da história, mas seja aquilo que vai alimentar o seu coração. Que a paciência seja verdadeiramente o período de espera para a grande vitória e o grande milagre que pode acontecer. E se o milagre ainda não aconteceu, respira. Existem coisas que estão para além do seu desejo e que, quando rezar o Pai Nosso, se recorde. Você diz: seja feita a tua vontade. E nem sempre a vontade de Deus é a sua. Então, respire fundo e tenha a ousadia de viver. Que a sua vida seja boa, seja plena, seja completa e que você saiba esperar verdadeiramente. Hoje eu vou ficando por aqui. Sou o professor Clênio Gonçalves e esse é o Sapienscast. Até a semana que vem. Tchau, tchau.